Esqueça as ilustrações artísticas e as antigas reconstruções virtuais sobre os planetas. As imagens que você observa agora são fotografias reais obtidas por sondas que viajaram bilhões de quilômetros para revelar a verdade sobre a nossa vizinhança cósmica. Neste documentário, vamos explorar as fronteiras nas quais a ciência encontrou o impossível. Você verá como uma lua pequena e coberta de crateras esconde um oceano líquido recém-formado e como asteroides escuros trouxeram os ingredientes da vida para a Terra. Vamos explorar planetas com furacões colossais e anéis que brilham no escuro, além de vulcões em Plutão que cospem gelo. Cada capítulo deste documentário revelará um segredo que a humanidade levou séculos para descobrir. A jornada terminará no coração do Sistema Solar, onde uma espaçonave sobreviveu ao toque direto da atmosfera do Sol. Ali, o calor é tão intenso que a própria rocha se transforma em vapor diante dos sensores robóticos. Esta é a nova era da exploração astrofísica, na qual os dados brutos contam uma história muito mais impressionante do que qualquer ficção. Vamos começar direcionando o foco para o sistema de Saturno, onde uma lua de proporções modestas desafia as leis da termodinâmica planetária e força a reedição dos modelos de evolução geológica. A exploração do sistema saturniano exige a compreensão de escalas temporais e energéticas que desafiam a intuição geológica tradicional. O ambiente em torno de Saturno abriga uma diversidade de satélites naturais com históricos evolutivos complexos, moldados por campos gravitacionais intensos. Entre estes mundos, a lua Mimas ocupou, durante décadas de observação astronômica, a posição de um corpo celeste inerte, servindo como arquétipo da estagnação térmica. Com um diâmetro aproximado de 396 km, este satélite apresenta uma massa insuficiente para reter uma atmosfera ou para gerar atividade tectônica impulsionada por calor primordial de sua formação. Astrofísicos classificavam Mimas como um fóssil, um bloco de gelo e rocha primitivo solidificado de forma homogênea até o seu núcleo profundo, logo após a gênese do Sistema Solar, há mais de 4 bilhões e 500 milhões de anos. A superfície de Mimas atua como um registro visual intacto dessa suposta paralisia geofísica, ao contrário de luas dinâmicas que reciclam suas crostas através de criovulcanismo ou falhas tectônicas. O exterior de Mimas preserva as cicatrizes de quase todos os impactos meteóricos que sofreu desde a sua origem. A ausência absoluta de processos erosivos no vácuo mantém as bordas das crateras afiadas e as bacias de impacto preservadas em detalhe microscópico. O grau de saturação de crateras na paisagem atinge o limite matemático conhecido como equilíbrio de saturação, onde novas colisões cósmicas apagam marcas antigas de diâmetro semelhante. Essa arquitetura superficial inalterada consolidou a premissa de um interior rígido, desprovido de correntes de convecção ou de qualquer fluido capaz de fraturar os voláteis congelados de sua superfície a partir de pressões internas. O marco topográfico dominante nessa lua corrobora com essa teoria da rigidez estrutural absoluta. A cratera Herschel, como podemos ver, posicionada no hemisfério condutor do satélite, representa um dos eventos de impacto mais violentos documentados em corpos esféricos no nosso sistema solar. Essa depressão colossal mede 130 km de diâmetro, o que abrange quase um terço do tamanho total de Mimas. As paredes íngremes da cratera elevam-se a 5 km acima do piso escavado, enquanto o maciço pico central ergue-se por 6 km de altura. A física da cinemática de impactos estabelece que a energia cinética transferida pelo bólido agressor alcançou o limite máximo suportável pela coesão estrutural de Mimas. Podemos dizer que um corpo rochoso com massa marginalmente superior teria estilhaçado essa lua por completo, reduzindo o satélite a um novo anel de detritos em torno de Saturno.
A capacidade deste corpo de absorver tamanho choque sísmico sem sofrer fragmentação global serviu como argumento primário para a geofísica planetária durante anos. Apenas uma esfera congelada de forma homogênea com a crosta fortemente fundida ao manto de silicato apresentaria a resistência mecânica necessária para dissipar a onda de choque sem gerar fraturas reticulares opostas ao ponto de impacto. Diante dessas evidências visuais e mecânicas, a ciência descartou Mimas da lista de alvos com potencial para abrigar oceanos subsuperficiais, direcionando o foco da investigação para luas com atividade evidente, como Encélado. Contudo, a ruptura definitiva deste paradigma de inatividade não emergiu da descoberta de plumas ou anomalias térmicas, mas do escrutínio matemático de dados residuais. A sonda espacial Cassini-Huygens operou na órbita de Saturno por um período de 13 anos, registrando um volume massivo de fotografias de alta resolução de Mimas, sob múltiplos ângulos de iluminação e posições orbitais. Após o encerramento dessa missão, equipes de astrônomos iniciaram o processamento deste catálogo visual para refinar a cartografia do satélite. A técnica empregada, denominada astrometria de precisão, exige a medição subpixel das coordenadas geográficas de dezenas de pequenas crateras de referência em milhares de imagens diferentes, compiladas ao longo de uma década. O objetivo inicial desse mapeamento astrométrico consistia em criar um modelo tridimensional exato da rotação dessa lua. Contudo, a sobreposição das medições revelou uma discrepância severa. A posição física das crateras não correspondia aos modelos de rotação síncrona perfeita. Mimas exibia uma anomalia na sua mecânica orbital. O satélite não gira de forma suave. Apresenta um movimento de balanço rítmico no seu eixo, uma oscilação mecânica que a astrofísica denomina como libração. Para dissecar a origem da libração, é necessário analisar a gravidade no sistema saturniano. Mimas orbita o gasoso numa trajetória excêntrica e elíptica. As leis da mecânica celeste ditam que a velocidade de translação do satélite sofre aceleração no periápsis, ponto em uma órbita elíptica mais próximo do corpo que está sendo orbitado, e decai no apoápsis, ponto mais distante da órbita deste corpo. No entanto, a conservação do momento angular força a velocidade de rotação de Mimas em torno do próprio eixo a permanecer constante. Essa dessincronização entre a velocidade orbital variável e a rotação fixa gera a libração óptica, um efeito de perspectiva. Todavia, os dados da Cassini-Huygens revelaram algo mais profundo: a libração física. O eixo de Mimas balança de fato, tracionado pelo campo gravitacional assimétrico de Saturno. A amplitude dessa oscilação medida possui vários quilômetros na superfície, o que impõe um impasse à física de materiais. A aplicação das equações do momento de inércia provou que uma esfera sólida acoplada rigidamente ao núcleo de rocha balançaria com apenas metade da intensidade registrada. A estrutura coesa amortece a tração gravitacional de forma muito eficiente para os números observados. Diante da impossibilidade de conciliar a oscilação extrema com um interior rígido, a comunidade científica formulou a hipótese do desacoplamento mecânico total da crosta. Este modelo exige a existência de uma camada de fluido que separe uma crosta criogênica exterior do núcleo profundo, permitindo que a casca externa deslize de forma independente. A termodinâmica e a geodésia atestam agora a existência de um oceano de água salgada global sob Mimas. Os modelos matemáticos delimitam a espessura da crosta sólida entre 20 e 30 quilômetros. Abaixo desta barreira, a camada líquida estende-se até o manto de silicato, representando mais de 50% do volume total da Lua. A aceitação estrutural do oceano impõe a identificação da fonte de calor numa região onde a temperatura superficial cai abaixo dos 200 graus Celsius negativos. O mecanismo responsável por manter a água no estado líquido provém da excentricidade orbital,
A gravidade de Saturno estica e comprime a esfera de Mimas de forma incessante através das forças de maré. A decorrente deformação cíclica gera fricção intermolecular profunda na interface entre rocha e gelo, convertendo energia mecânica em energia térmica. Este aquecimento de maré derreteu a estrutura interna de forma progressiva e mantém o abismo oceânico fluido contra o frio do vácuo. A matemática da dissipação de calor também revela a cronologia absoluta deste mar subterrâneo. Mimas não apresenta um oceano antigo. A expansão da água ao passar para o estado líquido gera tensões compressivas severas. Se a camada líquida possuísse centenas de milhões de anos, a pressão cumulativa teria rompido a camada externa através de falhas tectônicas. Contudo, a preservação impecável da cratera Herschel e a ausência de fissuras indicam que a água não teve tempo geológico suficiente para expandir o globo. Os cálculos determinam que o derretimento interno iniciou há menos de 25 milhões de anos. Nas escalas astronômicas, trata-se de um oceano recém-nascido. A juventude extrema explica a aparência inerte de Mimas, que se encontra num estágio inicial de transição térmica, onde o calor e a pressão oceânica ainda não alcançaram a superfície. A transição da geofísica de corpos gelados para a química dos restos primordiais do disco protoplanetário exige uma mudança de escala e de instrumentação. A estabilidade térmica observada no Oceano de Mimas contrasta com a exposição direta ao vácuo enfrentada pelos pequenos corpos que orbitam o Sol. Para compreender como os ingredientes fundamentais da biologia e os solventes líquidos alcançaram os planetas internos, a análise deve abandonar as luas dos planetas gasosos e focar no material pétreo, que nunca se fundiu em corpos celestes maiores. Como veremos, o asteroide Bennu opera como elo geoquímico entre o passado remoto da nebulosa solar e o estado atual da Terra. A descoberta de um oceano oculto em uma lua pequena mostra que a água é comum mesmo nos lugares mais gelados do espaço. No entanto, para entender como esses elementos essenciais chegaram até nós, é preciso observar objetos ainda menores que nunca fizeram parte de um planeta. O foco da exploração aqui deixa os satélites gigantes e volta-se para as rochas solitárias que vagam pelo vácuo espacial. Esses fragmentos antigos funcionam como cápsulas do tempo e guardam a receita original da vida que foi entregue à Terra há bilhões de anos. O asteroide Bennu é um desses objetos fundamentais. Com cerca de 500 metros de largura, esta rocha escura e rica em carbono é uma verdadeira cápsula do tempo com mais de 4 bilhões de anos. Ao contrário dos planetas, que mudaram muito ao longo do tempo devido ao vulcanismo e erosão sofridos, esse asteroide preserva a receita química original da nebulosa que deu origem ao Sol. A missão para alcançar este asteroide e trazer um pedaço dele de volta para a Terra foi uma das maiores proezas da exploração espacial recente, revelando que as sementes da nossa própria biologia podem ter vindo das estrelas. A chegada da sonda Osiris-Rex revelou um corpo muito mais complexo e perigoso do que as fotografias de telescópio sugeriam. Não se trata de uma rocha sólida e maciça como as montanhas que temos na Terra. Os cientistas descrevem-no como uma pilha de escombros. Imagine um amontoado de cascalho, pedregulhos e poeira, todos unidos apenas por uma gravidade extremamente fraca. Quando a sonda tentou encontrar um lugar para pousar, os engenheiros ficaram chocados. A superfície era tão instável que parecia uma piscina de bolas de plástico. Se a nave ficasse lá por muito tempo, acabaria por afundar no próprio asteroide, como se estivesse em uma areia movediça espacial. Essa descoberta mudou completamente a estratégia da missão. A equipe teve que desenhar uma manobra audaciosa e precisa, um toque rápido de apenas 6 segundos. O momento de obtenção das amostras foi um dos mais tensos da história da exploração robótica.
O braço da nave tocou o solo e disparou um jato de nitrogênio puro sob pressão para levantar a poeira e as pedras do solo. O impacto foi tão forte que a sonda penetrou quase meio metro na superfície de Bennu antes de os motores a empurrarem de volta para o vácuo. Esse esforço valeu a pena. O que essa amostra revelou nos laboratórios da Terra após uma viagem de regresso de milhões de quilômetros mudou a nossa visão sobre a história da água. A Terra, no seu início, era um lugar extremamente quente, um oceano de magma onde qualquer umidade teria evaporado instantaneamente para o espaço. Mas então, como os oceanos apareceram? A resposta pode estar gravada nas pedras de Bennu. Ao analisar os fragmentos trazidos pela sonda com instrumentos de alta precisão, os cientistas encontraram minerais de argila que contêm água presa dentro de sua estrutura molecular. Isso é uma prova sem qualquer margem de dúvida de que a água não é exclusiva da Terra. Ela estava presente nos blocos de construção que formaram o nosso sistema de planetas desde o primeiro dia. Asteroides como esse funcionaram como autênticos caminhões de entrega espaciais. Há bilhões de anos, quando a Terra começou a esfriar, o nosso planeta foi bombardeado por milhões dessas rochas escuras, que trouxeram consigo a água que hoje bebemos e que enche as bacias dos nossos mares. Sem esse bombardeamento vindo do espaço profundo, a Terra seria um objeto seco e estéril. Mas a água é apenas metade desta história fascinante. Além dos minerais que carregam umidade, as amostras de Bennu exibem uma das concentrações mais altas de carbono jamais vistas fora da Terra. E este carbono não está sozinho. Ele aparece organizado em moléculas complexas que são os tijolos fundamentais da nossa vida. Nas fissuras microscópicas das rochas de Bennu foram encontrados fosfatos, elementos que são absolutamente essenciais para criar o DNA e as membranas das células de todos os seres vivos. Essa descoberta foi revolucionária. Ela indica que os ingredientes necessários para a vida não surgiram apenas na Terra por um acaso isolado, mas já estavam prontos e disponíveis no espaço muito antes de nosso planeta estar formado. Esse asteroide é a prova física de que somos literalmente o resultado de uma química que começou no vácuo. Ao observar de perto os grãos de poeira de Bennu sob microscópios eletrônicos, os cientistas notaram algo ainda mais revelador: pequenos veios de minerais brilhantes que só se formam quando a água líquida flui através da rocha por longos períodos. Isso significa que num passado remoto, o corpo muito maior do qual Bennu se soltou poderia ter rios ou reservatórios de água quente nas suas entranhas, aquecidos pelo calor da formação do sistema solar. Trata-se de uma imagem poderosa: montanhas rochosas colossais flutuando no silêncio do espaço com água corrente e morna no seu interior. Quando esses corpos maiores colidiram e se partiram em diversos pedaços, fragmentos como o Bennu levaram essa herança aquosa e química consigo, espalhando-a pelo sistema solar. A amostra que a OSIRIS-REx trouxe é um tesouro que nos permite tocar no material que deu origem a tudo o que conhecemos. Cada pequena pedra negra recuperada do asteroide conta a história de uma viagem épica através do tempo. Ela mostra que vivemos num sistema onde a vida e os planetas habitáveis são o resultado de um processo contínuo de trocas químicas e colisões cósmicas. Bennu não é apenas uma rocha perdida no escuro, é um espelho que nos devolve a imagem de como nosso sistema era quando tudo se tratava de poeira e gás. A prova de que os blocos fundamentais da biologia vieram do espaço redefine a história da nossa origem. Contudo, a estabilidade encontrada nessas rochas antigas contrasta com o caos presente nas regiões mais isoladas do sistema solar. A exploração dos mundos mais afastados do nosso sistema leva-nos a um lugar que durante muito tempo foi considerado o planeta mais monótono e esquecido da nossa vizinhança. Urano, o sétimo planeta a partir do Sol, sempre foi visto como uma esfera azul, lisa e sem qualquer gracejo, quase como uma bola de bilhar perfeita e inerte flutuando no vazio do espaço profundo.
Essa imagem de um corpo parado surgiu nos anos 80, quando a sonda Voyager 2 passou por lá em um voo rápido que registrou apenas uma névoa azulada, constante e aparentemente sem vida. No entanto, o avanço das novas tecnologias de observação revelou que Urano estava apenas a esconder a sua verdadeira natureza atrás de uma espessa cortina de gás. O que as lentes modernas descobriram foi um mundo vibrante, fustigado por ventos furiosos e dono de um sistema de anéis complexos que brilham na escuridão. Trata-se de um planeta imenso em plena e violenta agitação meteorológica. Para compreender por que razão é tão diferente de tudo o que conhecemos no Sistema Solar, precisamos olhar para a sua posição única no espaço. Em quase todos os outros planetas giram como peões quase verticalmente em relação ao Sol, Urano orbita o astro-rei praticamente deitado de lado. Imagine que um impacto colossal ocorrido há bilhões de anos com um objeto de cerca do tamanho da Terra tivesse tombado este planeta por completo. Essa posição geométrica única cria estações do ano que são verdadeiros pesadelos climáticos. Pense em um lugar onde o Polo Norte recebe luz solar direta durante 21 anos seguidos, enquanto o resto do planeta fica mergulhado em uma noite gelada, negra e eterna. Esse desequilíbrio brutal de luz e calor funciona como um motor térmico invisível, mas extremamente potente para a atmosfera. Quando a luz finalmente atinge, após décadas, as regiões que estavam na sombra, a reação química e física é violenta, fato que cria tempestades que atravessam o planeta a velocidades que fariam qualquer furacão terrestre parecer uma brisa suave de verão. Seu grande segredo começou a ser revelado quando os astrônomos deixaram de olhar apenas para a luz visível e passaram a observar o planeta através de potentes câmeras de infravermelho, como as do telescópio James Webb. Nossos olhos captam apenas a névoa azul de gás metano que cobre tudo como um manto opaco. Contudo, o infravermelho tem a capacidade de ver o calor que tenta escapar das profundezas do planeta. As imagens mais recentes capturadas com essa tecnologia mostram que o Polo Norte está coberto por uma calota brilhante e densa de nuvens. E no centro exato dessa estrutura existe um ciclone polar de proporções colossais. Não se trata de um furacão feito de água e ar como os nossos, mas de um redemoinho massivo de gases gelados que se movem num ambiente onde a temperatura desce rotineiramente aos 220 graus Celsius negativos. Ver tal tempestade em detalhe foi um choque para a comunidade científica, pois provou que mesmo tão longe do calor do Sol, Urano possui energia interna suficiente para manter sistemas meteorológicos complexos. Mas as surpresas deste planeta azul não param em sua atmosfera turbulenta. Podemos ver um sistema de anéis que é completamente diferente dos anéis brilhantes, largos e majestosos que vemos em Saturno. Neste caso, os anéis são finos, estreitos e assustadoramente escuros, como se fossem feitos de carvão moído ou fuligem espacial. Durante décadas, foram quase invisíveis para nossos telescópios, mas as novas tecnologias fotográficas nos mostram com clareza o que parece ficção científica. Eles são compostos por pedras e poeiras ricas em material orgânico que escureceu ao longo de eras devido ao bombardeamento constante da radiação espacial. Um dos anéis mais internos, conhecido como Anel Zeta, é tão tênue e delicado que desafia nossa própria tecnologia de observação. A existência desses anéis prova que se trata de um sistema dinâmico e vivo, no qual pequenos satélites, que os cientistas chamam de luas pastoras, usam a sua gravidade para manter as partículas no lugar, numa dança delicada e precisa que evita que este material precioso se disperse para sempre no espaço vazio. Além disso, sua estrutura interna guarda mistérios que nos ajudam a entender como os planetas e luas extremamente grandes se formam no universo.
Ao contrário de Júpiter e Saturno, que são grandes bolas feitas quase que inteiramente de gás, o Urano é classificado como um gigante de gelo. Isso não significa que ele tenha uma superfície com matriz sólida de água na qual se possa caminhar ou aterrar uma nave, mas sim que suas camadas profundas são feitas de uma sopa densa, fluida e muito quente de água, metano e amônia, sob uma pressão tão esmagadora que mal conseguimos calcular. Estes materiais comuns comportam-se de formas exóticas. Alguns modelos científicos sugerem que nas profundezas abissais deste planeta o carbono possa comprimir-se de tal forma que se transforme em cristais puros, criando uma chuva eterna de diamantes que caem em direção ao núcleo do planeta. Trata-se de um local onde as leis da física se manifestam de maneiras que a nossa imaginação mal consegue conceber, transformando os elementos simples em estruturas magníficas sob o peso colossal da gravidade. O planeta, que antes era o símbolo máximo da inércia e do tédio espacial, agora é um dos laboratórios mais fascinantes de ventos extremos, magnetismo errático e fenômenos térmicos únicos. Cada nova imagem deste planeta deitado lembra-nos que a nossa exploração está apenas a começar e a arranhar a superfície do que estes mundos distantes têm para nos contar sobre a nossa própria origem. Urano deixou de ser uma bola azul opaca sem vida para se tornar um sistema complexo, elegante e assustadoramente belo. Um lembrete de que mesmo na escuridão mais fria e profunda do espaço, a natureza nunca para de se movimentar, de se transformar e de criar maravilhas que aguardam pacientemente a nossa descoberta. Suas tempestades de gases gelados demonstram como a energia molda o exterior de planetas gigantes. Entretanto, o calor também atua de forma oculta e preserva ambientes protegidos sob espessas camadas de gelo. O foco da exploração agora se desloca das nuvens distantes para uma das luas de Júpiter. Este mundo, marcado por fendas profundas, guarda um oceano de água salgada que interage com o interior da Lua e cria uma das maiores oportunidades para o surgimento de atividade biológica fora da Terra. Europa, uma das maiores luas de Júpiter, parece à primeira vista uma bola de mármore branco riscada por cicatrizes coloridas. No entanto, debaixo de sua casca de material congelado, que é tão dura como a rocha, esconde-se um segredo monumental. Essa lua abriga um oceano global de água salgada que contém mais do que o dobro da água disponível em todos os oceanos da Terra. Este mar escuro e profundo não é apenas uma teoria. Trata-se de uma realidade confirmada por missões espaciais, as quais observaram como a Lua interage com o poderoso campo magnético de Júpiter. Mas o que a torna verdadeiramente especial não é apenas a água, mas a forma como esse líquido consegue comunicar com o exterior através de fendas monstruosas que se abrem e fecham na superfície. Para entender como se mantém dinâmica, temos de olhar para sua relação com o seu planeta pai, que é tão massivo que a sua gravidade puxa e aperta de forma constante enquanto orbita o planeta. Imagine que está a apertar uma bola de borracha na mão. Esse movimento gera calor por fricção. Em Europa, este aquecimento de maré é tão forte que impede que o oceano interior congele por completo, mesmo estando tão longe do Sol. Tal calor sobe das profundezas e racha a crosta exterior, fato que cria linhas avermelhadas que podemos ver nas fotografias obtidas. Tais linhas são, na verdade, cicatrizes tectônicas, nas quais a crosta se separou e permitiu que o material do interior subisse até a superfície. O que vemos naquelas marcas não é apenas gelo sujo, mas a assinatura química de um oceano profundo que tenta libertar-se por meio de fissuras que podem ter centenas de quilômetros de comprimento. Podemos perceber que a dinâmica desta lua também é ditada por outra força invisível, o magnetismo. Como essa lua orbita dentro do campo magnético colossal de Júpiter,
o movimento do seu oceano salgado cria o seu próprio campo magnético induzido. Tal fenômeno permite aos cientistas medir a profundidade do mar e sua salinidade sem sequer tocar no chão. Sabemos agora que o oceano pode ter até 100 km de profundidade, repousando sobre um fundo rochoso que pode ser geologicamente ativo. Esta interação entre água e rocha é fundamental, pois permite que minerais e nutrientes se misturem na água, criando um ambiente perfeito para o surgimento de cadeias químicas complexas que na Terra deram origem aos primeiros seres vivos. O grande salto na nossa compreensão de Europa aconteceu quando o telescópio espacial James Webb utilizou suas lentes de infravermelho para analisar uma região específica chamada Tara Regio. Essa área é conhecida como um terreno caótico, lugar no qual a superfície parece ter sido partida em 1000 pedaços que depois voltaram a congelar de forma desordenada. Ao analisar quimicamente a região, revelou-se algo extraordinário. Uma concentração enorme de dióxido de carbono exatamente sobre estas zonas de fratura. A descoberta deste gás foi a peça que faltava no quebra-cabeça. Se o carbono estivesse espalhado por toda a Lua, poderia ter vindo de meteoritos, mas como está apenas nas fendas mais jovens, a ciência confirma que vem de dentro da Lua. O dióxido de carbono está sendo fabricado no fundo do mar e é lançado para o espaço através dessas rachaduras, fato que prova que estamos diante de um oceano quimicamente ativo. Imagine agora o que acontece no fundo deste mar escuro. Sem luz solar para fornecer energia, a vida teria de depender do calor vulcânico. No assoalho rochoso, debaixo de quilômetros de água e sob uma pressão esmagadora, podem existir fontes termais semelhantes às que temos nas profundezas dos nossos oceanos. Nestes lugares, a água quente carregada de minerais entra em contato com o oceano frio. O fato de que o dióxido de carbono consegue subir dezenas de quilômetros para chegar à superfície prova que existe uma circulação constante, um processo de transporte que liga o abismo ao céu desta lua. Não se trata de um ambiente fechado, mas de um sistema dinâmico no qual o material do fundo do oceano emerge enquanto substâncias criadas na superfície podem estar a descer para alimentar o que quer que viva nas profundezas. Outro ponto crucial é o oxigênio. Embora não tenha atmosfera para respirar, a radiação intensa de Júpiter ataca as moléculas de água na superfície, separando o hidrogênio do oxigênio. Parte deste oxigênio fica preso no gelo e, através do movimento das placas glaciais, pode ser empurrado para baixo, alcançando o oceano líquido. Se isso acontecer, seu mar de poeira terá oxigênio suficiente para sustentar organismos maiores do que simples bactérias. Essa troca constante de oxigênio e nutrientes, subindo e descendo, transforma a Europa num laboratório biológico, protegido do vácuo mortal do espaço por uma armadura que pode ter até 30 km de espessura. A radiação de Júpiter, aliás, é um dos maiores desafios e, ao mesmo tempo, um dos maiores aliados da ciência. Este planeta funciona como um acelerador de partículas enorme que a bombardeia com uma energia capaz de destruir ligações químicas em pouco tempo. É por isso que encontrar dióxido de carbono intacto nas fendas de Tara Regio é tão importante. A radiação já teria eliminado o composto se estivesse ali há muito tempo. Tal fato atesta que o material é recente e que a Lua está respirando neste exato momento. Se enviarmos uma missão para pousar perto de uma dessas fendas, poderemos analisar o conteúdo do oceano apenas recolhendo o que está congelado superficialmente, sem a necessidade de perfurações complexas que a tecnologia atual não consegue realizar. Também existe a possibilidade de que uma sonda atravesse o material expelido, eliminando assim a necessidade de aproximar-se exatamente da crosta da Lua. Explorar a Europa é como olhar para um espelho do que pode ser um passado da nossa Terra. Se encontrarmos provas de vida naquele oceano congelado, a nossa visão sobre o nosso lugar no cosmos mudará para sempre. Saberemos que a vida não é um acidente exclusivo do nosso planeta, mas um fenômeno que ocorre onde quer que existam água, energia e os ingredientes corretos.
Cada fenda na sua superfície, cada bloco deslocado no terreno caótico é página de um livro que estamos apenas a começar a ler. A existência de um mar dinâmico em Europa revela que a vida pode prosperar em reservatórios isolados por crostas sólidas. No entanto, a atividade geofísica motivada pelo calor interno não é um privilégio exclusivo das luas dos grandes planetas gasosos. A nossa viagem agora segue para os confins do sistema solar, onde um planeta anão desafia a escuridão do cinturão de Kuiper. Neste mundo distante, o gelo assume o papel da rocha e vulcões exóticos remodelam a paisagem, fato que prova que o coração de Plutão permanece vivo apesar das temperaturas extremas. A exploração das distantes fronteiras do nosso sistema solar revelou um dos cenários mais surpreendentes da astronomia moderna. Durante décadas, Plutão foi imaginado como uma rocha solitária e morta perdida na escuridão do cinturão de Kuiper. Por estar tão longe do Sol, a lógica dizia que o planeta anão seria apenas um bloco congelado, sem energia para qualquer mudança. No entanto, quando a sonda New Horizons passou por lá, as imagens mostraram algo que desafiou essa ideia. Montanhas descomunais e planícies sem nenhuma cratera, o que prova que Plutão ainda está ativo. O responsável por essa transformação é um processo fascinante que substitui o fogo pelo gelo, o criovulcanismo. Em vez de expelir lava como na Terra, os vulcões de Plutão cospem uma mistura gélida de água e gases que moldam a superfície de forma contínua. Por isso a inexistência de crateras notáveis. Imagine-se observando a paisagem de Plutão de uma distância próxima. O que você veria não é um deserto liso, mas um relevo acidentado e majestoso que se eleva contra um céu escuro e eterno. O grande protagonista dessa descoberta é o Wright Mons, uma montanha colossal que se eleva a 4 quilômetros de altura e se espalha por 150 quilômetros de base. Se você estivesse por lá, veria uma estrutura que lembra um vulcão terrestre, mas com uma textura ondulada e estranha, composta por centenas de pequenas protuberâncias que dão à montanha um aspecto rugoso, quase como se fosse feita de uma massa espessa que congelou enquanto escorria. Em seu topo existe uma depressão enorme que aparenta uma caldeira vulcânica, mas sem os sinais de impacto que vemos na Lua. A escala dessa montanha é comparável ao Mauna Loa, o maior vulcão ativo da Terra no Havaí. A diferença fundamental reside no material que o compõe. Como dissemos, em Plutão, o equivalente ao magma se trata de uma lama viscosa composta por água e amônia. A amônia é o ingrediente secreto desta receita cósmica, pois funciona como um tipo de anticongelante, o que impede que a água congele dentro do planeta e permite que ela flua para a superfície mesmo no frio extremo do espaço. Para compreender como essas montanhas se formaram, precisamos olhar para o que acontece abaixo do chão. Imagine que o interior de Plutão ainda aguarda calor de forma persistente. É esse calor que empurra a mistura de água e amônia através de fendas profundas na crosta, como se fosse o sangue de um planeta vivo. Quando esse material atinge o exterior, ele não explode como um vulcão de cinzas, ele escorre lentamente com a consistência de uma geleia espessa ou de um asfalto frio que se move em câmera lenta sob a luz fraca de um sol distante. Camada após camada, esse material deposita-se e solidifica, o que ergue montanhas tão sólidas quanto o granito sob as temperaturas negativas de Plutão. O fato de não existirem crateras nessas montanhas é o que mais impressiona a ciência. No espaço, tudo é atingido por detritos o tempo todo. Se uma superfície tão vasta não exibe cicatrizes de impactos, significa que é muito jovem e foi renovada recentemente por esse conteúdo novo que emerge das profundezas. É como se o planeta estivesse usando este material interno para curar as feridas causadas pelo tempo e pelos impactos espaciais. Mas de onde vem o calor para manter um vulcão ativo num lugar onde o Sol é apenas um ponto brilhante e distante? Plutão não possui um planeta grande por perto para esticar o seu interior com a gravidade, como acontece com as luas de Júpiter e Saturno, como vimos. Assim, a resposta reside no próprio núcleo deste planeta anão.
numa espécie de armadilha térmica muito eficiente. Lá dentro existem rochas que contêm elementos radioativos naturais. À medida que esses elementos se quebram ao longo de bilhões de anos, eles libertam uma quantidade pequena, mas constante de calor. Para evitar que esse calor escape para o vácuo, Plutão possui uma camada especial que funciona como uma manta térmica de alta tecnologia. Essa barreira mantém o interior aquecido o suficiente para que a água permaneça pastosa. Esse calor acumulado alimenta os vulcões e, segundo modelos matemáticos, mantém um oceano líquido escondido entre o núcleo rochoso e a casca gelada. Trata-se de uma ideia fascinante. No limite do sistema solar, pode existir um mar escuro e profundo protegido por quilômetros de crosta criogênica e metano. Assim, além das montanhas vulcânicas, a paisagem de Plutão exibe planícies de nitrogênio que parecem estar em movimento. A região de Sputnik Planitia é um deserto de matriz sólida de água brilhante que não possui uma única cratera, o que indica que o gelo ali está em constante renovação. O nitrogênio congelado, ao ser aquecido levemente pelo interior do planeta, torna-se menos denso e sobe em bolhas massivas que podem ter dezenas de quilômetros de largura. Essas bolhas arrefecem na superfície, espalham-se e voltam a descer para as profundezas, criando um padrão de células que lembra a pele de um réptil ou o solo de um deserto na Terra. Esse ciclo de renovação apaga qualquer marca de impacto meteórico, o que mantém a superfície sempre lisa. Essa dinâmica prova que Plutão possui ciclos climáticos e geológicos interligados, nos quais os gases da atmosfera congelam e caem como neve, enquanto o calor interno empurra novos materiais para cima. Observe agora suas cores. Plutão não é apenas branco e cinzento. Ele exibe tons de vermelho e castanho escuro, especialmente nas regiões mais antigas. Essas cores vêm de moléculas complexas que se formam quando a luz ultravioleta do Sol atinge o metano na atmosfera. Tais partículas caem na superfície como uma poeira avermelhada, acumulando-se ao longo de milhões de anos. Nas regiões onde os criovulcões estão ativos, esse material vermelho é coberto por uma matéria nova e brilhante que vem do interior, como dissemos, criando um contraste visual impressionante entre o antigo e o novo. A descoberta dessas planícies ativas redefine o nosso entendimento sobre onde a vida ou a atividade geológica podem existir no universo. Se um corpo celeste tão pequeno e afastado consegue manter motores térmicos ativos para erguer edifícios vulcânicos colossais, a premissa de que o calor depende apenas do tamanho do corpo celeste está errada. Plutão deixa de ser apenas um ponto de luz frio no telescópio para se tornar um local vibrante no qual a água faz o papel de lava e o nitrogênio faz o papel do ar. É uma lição de que a natureza encontra formas de se manter ativa mesmo nos ambientes mais improváveis. Cada montanha em Plutão é um monumento à persistência da energia nas fronteiras finais do nosso sistema solar. Um lembrete de que o exterior ainda guarda segredos que mal começamos a perceber. O que vemos em Plutão hoje é reflexo de um planeta que se recusa a morrer, lutando contra o frio do vácuo com o calor que ainda resta dentro de seu coração de pedra. A capacidade deste planeta não, de renovar sua própria superfície, demonstra que a energia interna resiste no limite. Contudo, essa dinâmica planetária, desde os vulcões de gelo até os oceanos ocultos, depende da influência massiva do centro da nossa vizinhança cósmica. Assim, a etapa final deste documentário deixa as sombras das fronteiras distantes e mergulha no ambiente mais hostil de todos. É o momento de entender como a tecnologia humana sobreviveu ao toque direto na atmosfera do Sol para revelar os segredos da estrela que governa a vida e o tempo. Tudo o que conhecemos, desde o clima na Terra até a órbita dos planetas mais distantes, é ditado pela fúria dessa estrela. No entanto, o Sol sempre guardou um segredo que intrigou os cientistas por séculos. Enquanto a superfície visível da estrela registra cerca de 6.000 graus Celsius, a sua atmosfera externa, chamada de coroa solar, atinge temperaturas absurdas de mais de 1 milhão de graus Celsius.
Trata-se de um desafio à lógica, pois é como se você se afastasse de uma fogueira e de repente o ar ao seu redor ficasse centenas de vezes mais quente. Entender o que causa esse aquecimento e como o Sol lança partículas pelo espaço exigia algo que muitos consideravam impossível: chegar perto o suficiente para tocar na atmosfera dessa estrela. Para enfrentar esse ambiente onde a matéria se desintegra, a engenharia humana criou a Parker Solar Probe. Esta nave é essencialmente um escudo térmico com instrumentos científicos protegidos atrás dele. Devemos mencionar que o desafio não era apenas o calor, mas a velocidade. Para conseguir chegar perto do Sol sem ser puxada e destruída pela gravidade esmagadora da sua estrela, a sonda precisaria realizar manobras complexas usando o planeta Vênus como um freio gravitacional. A cada passagem, ela ajustava sua rota mergulhando cada vez mais fundo na coroa solar. A proteção é garantida pelo escudo de carbono especial, que mantém os computadores de bordo em temperatura de operação segura, enquanto a face voltada para o Sol suporta um calor que derreteria o ferro ou o aço em poucos segundos. O momento mais marcante desta missão ocorreu quando a sonda finalmente cruzou a chamada superfície crítica de Alfvén. Esta é uma fronteira invisível, porém fundamental para a física. Abaixo desta linha, o material do Sol ainda está preso à estrela pelo magnetismo e pela gravidade. Acima dela, as partículas ganham velocidade e se libertam, formando o vento solar que atinge todos os planetas. Ao cruzar essa fronteira, a sonda tornou-se o primeiro objeto humano a entrar oficialmente na atmosfera solar. Seus sensores registraram flutuações no campo magnético que confirmaram o que a teoria previa. O Sol não é uma bola lisa, mas um ambiente caótico de ondas e correntes de plasma que chicoteiam o espaço a velocidades incríveis, como podemos ver. Durante um destes mergulhos profundos, a sonda passou por um teste de sobrevivência extremo, uma ejeção de massa coronal, que é basicamente uma explosão colossal que lança bilhões de toneladas de matéria solar para o espaço, atingiu a nave de frente. Pela primeira vez na história, câmeras capturaram a visão de dentro de uma tempestade solar. As imagens mostram o que parece ser uma nevasca de luz, mas que na verdade é o impacto de partículas carregadas de energia. Este registro revelou algo surpreendente. O espaço perto do Sol é preenchido por uma nuvem de poeira fina, provavelmente restos de asteroides, cometas e talvez planetas que se aproximaram demais. Quando a explosão solar atinge essa poeira, o calor é tão violento que as pedras microscópicas evaporam instantaneamente. Essa explosão literalmente limpa o caminho, criando um vácuo temporário por onde o plasma passa com ainda mais força. A importância destes dados para nossa vida na Terra é direta. O Sol lança tempestades que podem colapsar as nossas redes elétricas, queimar os transformadores e destruir todos os satélites que usamos para GPS, internet e outras coisas diárias. Até agora, nós vimos essas tempestades apenas quando estavam a caminho do nosso planeta. Mas com a missão Parker estamos estudando o berço dessas explosões. Compreender como o plasma acelera e como o campo magnético se rompe permite que a ciência crie modelos de previsão muito mais precisos. A conclusão dessa obra nos mostra que o sistema solar está longe de ser o lugar previsível que os mapas antigos mostravam. Vimos que luas pequenas como Mimas escondem oceanos vivos debaixo do gelo e que asteroides como Bennu carregam os segredos da nossa própria vida. Aprendemos que planetas como Urano e mundos distantes como Anão, Plutão possuem uma geologia ativa e surpreendente, com furacões e vulcões que desafiam o que sabíamos sobre calor. Por fim, o toque no Sol nos mostra que a tecnologia humana é capaz de navegar no lugar mais hostil que existe para buscar respostas. Estes dados reais e imagens brutas não são apenas ciência, são a
prova de que vivemos em um sistema vibrante, violento e em constante mutação que independe da nossa vontade. A nova era da astronomia não busca apenas observar o céu, mas interagir com ele para garantir o nosso futuro entre as estrelas. Obrigado por assistir, considere se tornar membro do canal para impulsionar a divulgação científica em português.